Viagens psíquicas nos portais da morte. No início de dezembro de 1943, quando as tropas norte-americanas lutavam contra os japoneses nas Ilhas Salomão e os aliados se preparavam para invadir a Normandia, um soldado raso do exército chamado George Hitch comemorava sua boa estrela. Quase nem conseguia acreditar que, após terminar o curso básico em Abilene, no Texas, iria para a Faculdade de Medicina da Virgínia, onde se tornaria médico com a bolsa do governo. 7 dias antes de partir para a escola de medicina, o soldado Rich pegou um forte resfriado que se complicou, atacando os pulmões. Ele foi hospitalizado. No dia que se seguiram, ele parecia recuperar-se. Mas na noite anterior, a data que havia sido marcada para que ele partisse, dirigindo-se a Richmond, sua temperatura subiu ameaçadoramente acima dos 40 graus. Sentiu-se atordoado e tudo à sua volta estava nebuloso. Escutou o estalo e o chiado da máquina de raio-x. Depois mergulhou no silêncio. O jovem acordou numa cama estranha dentro de um quartinho desconhecido e pouco iluminado. Sua cabeça estava lúcida. Com medo de perder o trem para Richmond, Rich pulou da cama. Meu uniforme não estava na cadeira, lembrou-se ele mais tarde. Procurei por baixo dela, atrás. A mochila também não estava. Talvez embaixo da cama, perguntou. Virei e me fiquei gelado. Rich assustou-se ao ver um rapaz deitado na cama da qual ele saíra há pouco. Isso era impossível, eu tinha acabado de me levantar de lá. Por uns instantes fiquei imaginando que mistério seria aquele. Era uma coisa muito esquisita. Mas eu não tinha tempo a perder. Depois deu de ombros e saiu do quarto. A única coisa que o preocupava era chegar a Richmond. Já no saguão, um sargento vinha em sua direção, carregando uma bandeja de instrumentos. Com licença, sargento, disse Rich. Por acaso o senhor teria visto o guarda desta unidade? Perguntou. O sargento não respondeu, nem sequer diminuiu o passo. Rich então resolveu gritar, cuidado! Mas o homem continuou a caminhar em sua direção. No minuto seguinte, estava atrás dele, indo embora, sem ao menos olhar para trás. Antes que tivesse tempo para imaginar se aquilo era um delírio ou um sonho, Rich percebeu que se encontrava do lado de fora do hospital. Estava escuro e ele se movimentava depressa, como se voasse pelo ar. Ainda usava apenas o pijama do hospital, mas não sentia frio. Ordenou a si mesmo que fosse mais devagar e pousou numa esquina em uma cidade à beira de um rio. As pessoas passavam sem vê-lo. Encostou-se num cabo de aço grosso que sustentava um poste telefônico, mas seu corpo o atravessou de alguma forma inimaginável. Escreveu Richard depois. Eu perdera a firmeza da carne, aquele corpo que os outros enxergam, dadas as circunstâncias bizarras. Curiosamente, a maior preocupação do rapaz era não ser capaz de estudar medicina naquela forma desencarnada. Pressentiu que precisava voltar o mais depressa possível para o seu corpo físico. O retorno ao hospital foi rápido, até mais ligeiro do que a viagem de ida, correndo de uma ala para outra, de um quarto para o outro. Rich tentou identificar os rostos dos soldados adormecidos. Não era fácil distingui-los com aquela luz fraca. Por isso, decidiu procurar seu anel de identificação de ouro e ônix nas mãos dos rapazes. Depois de um tempo que lhe pareceu uma eternidade, Rich achou uma mão esquerda com um anel no terceiro dedo, mas o corpo estava todo coberto por um lençol. Pela primeira vez pensou: isso é o que nós, seres humanos, conhecemos como morte, a divisão de nosso próprio eu. Ao mesmo tempo imaginava como poderia ser estar morto e ao mesmo tempo acordado, pensando e tendo experiências. De repente o quarto ficou fortemente iluminado e Rich viu surgir um homem feito de luz, vindas de dentro de si mesmo. Escutou as seguintes palavras: você está na presença do Filho de Deus. Ao mesmo tempo, sua vida inteira passou-lhe pelos olhos, com todos os acontecimentos, pensamentos e conversas tão palpáveis quanto uma série de fotografias, disse ele mais tarde. Nesse instante, o soldado Rich acordou em seu corpo físico. Para espanto do médico que acabara de assinar o atestado de óbito, uma ordenança que estivera preparando o corpo para o velório, notara fracos sinais de vida e chamar o médico mais do que depressa. Injetar adrenalina diretamente no coração. Embora Rich tenha parado de respirar durante 9 minutos, não revelou sintomas de danos cerebrais. O oficial que dirigiu o hospital declarou que o caso de Rich fora a ocorrência mais inacreditável de sua carreira.
assinou um documento legal testemunhando que George Risch, de fato, voltara de uma morte clínica de forma milagrosa na noite de 20 de dezembro de 1943. O soldado tornou-se o Dr. George Risch, psiquiatra que teve amplas oportunidades de estudar sonhos e alucinações. Seu trabalho convenceu de que sua própria experiência extraordinária não foi ilusão e que estivera literalmente bem às portas da morte. Uma viagem mística, contudo, está bem longe de ser única. Após sofrer um ferimento durante a Segunda Guerra na Itália, o escritor Ernest Hemingway, um realista, sentiu a alma escapar do corpo. Mais tarde, utilizou parte de suas memórias na novela Adeus às Armas. Também o famoso aviador Edward Rickenbacker, salvo depois de passar 3 semanas numa jangada no Oceano Pacífico em 1942, narrou em sua autobiografia como enfrentar a morte. Então comecei a morrer, senti a presença da morte e sabia que estava indo. Tudo estava sereno e calmo. Que maravilha pode ser simplesmente voar para longe desse mundo. É fácil morrer. Essas evidências curiosas que surgem de fontes do mundo inteiro e de toda a história atraíram a atenção dos cientistas desde o século XIX, mas foi apenas no século XX quando os avanços das técnicas médicas tornaram possível reviver pessoas consideradas clinicamente mortas, que essa pesquisa recebeu uma atenção mais ampla. Em décadas mais recentes, os profissionais da medicina não conseguiram ignorar os relatos de pessoas que, ameaçadas de morte, supostamente vivenciaram experiências nas quais sentiram que seus espíritos de alguma forma estavam se encaminhando para uma nova vida. Nas décadas de 1970 e 1980, as experiências à beira da morte, ou EBMS, foram levadas ao conhecimento público por meio de livros e seminários de pesquisadores como Raymond Moody e Kenneth Ring e Elizabeth Kubler-Ross. As páginas de abertura do Bardo Todol tibetano ou Livro dos Mortos prestam homenagem a Buda em suas várias manifestações, representado pelos desenhos, e nos introduz o processo de preparação para a experiência da morte e do período depois da morte. Análise cada vez mais rigorosa dessas teorias evidenciaram que muitas delas eram bem consistentes. Além disso, as pessoas que narram quase sempre são sinceras e não há indício de que suas experiências sejam ilusões ou sonhos. No entanto, os pesquisadores ainda não foram capazes de demonstrar a realidade objetiva das experiências à beira da morte. Os que as avaliaram até agora não entendem seu significado. As pessoas sujeitas às EBMs seriam vítimas de alucinações produzidas por estresse? Pergunta. Ou essas experiências constituíram um fato real, demonstrando desse modo a existência de uma consciência independente e a possibilidade de um mundo além da morte? Pergunta. Não é nada nova a ideia de viagem para uma vida no além. O homem de Cro-Magnon enterrava seus mortos com armas e alimentos, sugerindo uma preparação para outra existência. Nos tempos de Platão, essa noção evoluiu para histórias cheias de detalhes. No livro X de A República, no livro 10 de A República, escrito por volta de 400 anos antes do nascimento de Cristo, o filósofo narra uma história alegórica de um soldado chamado ferido em batalha. 10 dias mais tarde, quando os corpos estavam sendo resgatados, a maioria já se decompunha, mas não Platão escreveu: ao levarem o corpo de volta para casa, no 12º dia, colocaram deitado sobre a pira funerária, e ele voltou à vida. Depois, de acordo com Platão, passou a contar para os seus ouvintes, espantados, as coisas que ele observara no mundo além da vida. Inicialmente, disse sua alma saiu do corpo, juntou-se a um grupo de outras almas. Foram para um local onde existiam caminhos que levavam a reinos do além. Ali outros espíritos eram presos e julgados por estes divinos que sabiam tudo que havia sido feito pela alma enquanto estiver encarnado no corpo físico. O soldado não foi julgado. Em vez disso, informaram-lhe que ainda não chegara a sua hora, que deveria retornar e contar para as pessoas do mundo físico como era o mundo no além. Depois mostraram-lhe outras visões estranhas e magníficas que mandaram de volta. Não conseguiram explicar como viajara, simplesmente acordaram e perceberam que estava sendo sobre a pira funerária, pronto para ser cremado. A narrativa de Platão, enquanto mensagem claramente mitológica, exemplifica a sequência de eventos à beira da morte, que se tornaria tão conhecido no século seguinte. Uma jornada similar com várias etapas aparece no livro tibetano dos mortos, representando a sabedoria coletiva da geração de homens santos tibetanos.
Os sábios que colocaram nesses livros, que colaboraram nesse livro, acreditam que morrer era uma arte, algo que uma pessoa poderia aprender a fazer direito. O livro tibetano dos mortos, lido para os moribundos nos últimos minutos da vida, ou mesmo para os mortos durante o funeral, preparava a pessoa para a experiência que iria começar. Seus ensinamentos destinavam-se também a auxiliar os que continuavam vivos para que caminhassem, para que encaminhasse seus pensamentos de maneira positiva e evitasse reter a pessoa moribunda com seu amor e devoção. Existe uma semelhança notável entre os estágios iniciais da morte, tal como os descritos pelos sábios tibetanos, e a experiência à beira da morte típica do século XX. De acordo com os tibetanos, aqueles que se aproximam da morte sentem-se, em primeiro momento, suspensos no vazio. Ainda conscientes, podem escutar o bramido e o sivar de uma ventania. Às vezes são envolvidos por uma luz cinza e difusa. Os mortos então tomam consciência de que abandonaram seus corpos físicos. Surpresos de início, eles não acreditam, porque nem percebem as modificações. Quando vêm e escutam parentes e amigos chorando ao se apresentar para os funerais, tentam falar com os entes queridos, mas ninguém lhe responde. Por fim, compreende sua situação com perplexidade. Percebe que ainda possui um corpo separado, uma forma imaterial e brilhante. Nessa condição, descobrem que conseguem passar através de uma rocha sólida sem problemas. E viajar torna-se uma questão simples. Basta desejar para estar lá. À medida que os espíritos entram no reino da luz, rompem os laços emocionais que tiverem sua existência terrena. Num processo, podem deparar-se com seres espirituais que os julgam e que lhes apresentam uma espécie de espelho refletor de suas vidas e ações. Por fim, plenos de paz e alegria, os mortos preparam-se para abandonar completamente o mundo ou para recomeçar o ciclo de nascimento e morte, com maior consciência sobre a natureza ilusória da vida. Como os tibetanos, os filósofos e visionários ocidentais muitas vezes descrevem a separação do corpo da alma da morte. A separação do corpo e da alma na morte. Místicos cristãos, quando estiveram à beira da morte por doenças ou acidentes, detalharam como seus espíritos foram guiados por anjos através de uma viagem pelo céu e o inferno e como suas ações foram avaliadas. Quase sempre essa jornada termina no reino de luz. Esses visionários interpretaram suas experiências à beira da morte como acontecimentos religiosos. Entretanto, no final do século XIX, alguns pesquisadores começaram a reunir e armazenar relatos desse tipo e a desenvolver uma descrição mais secular do fenômeno. Um desses relatos é de Albert Heijn, um professor suíço de geologia e hábil montanhista, que realizou estudos inspirados em seu próprio encontro com a morte. Em 1871, quando escalava o Monte Santis nos Alpes suíços, Heijn escorregou e caiu da borda de um rochedo. Apesar de sobreviver ao acidente, na ocasião ele teve certeza de estar morrendo. Mais tarde, ao descrever a experiência, contou: percebi uma série de pensamentos fragmentados, mais claros e singulares, entremeando uma sucessão rápida e profunda de imagens nítidas, distintas. Talvez isso pudesse ser comparado às imagens de um filme, saltando livres do projetor. Uma sequência rápida de visões oníricas, como se estivesse espiando pela janela de uma construção alta. Vi a mim mesmo como um menino de 7 anos indo para a escola. Depois me vi na classe com a professora Eise do 4º ano, minha preferida. Desempenhava minha vida como se fosse um ator no palco, a quem eu enxergava como se estivesse de fato na galeria mais alta do teatro. Eu era o herói e espectador ao mesmo tempo. Tinha a sensação de que me submetia à necessidade. Depois voltei os olhos para cima e vi um lindo céu azul arqueado sobre minha cabeça, com nuvenzinhas violáceas e rosadas. Soou então uma música solene, parecida com o som de um órgão poderoso. Senti-me transportado suavemente para esse céu magnífico, sem essa ansiedade nem tristeza. Foi um instante lindo, glorioso. Depois disso, bastante intrigado, reiniciou uma busca de história de outras pessoas que relataram experiências semelhantes. Em 1892, publicou um artigo que analisava os depoimentos de mais de 30 sobreviventes de quedas quase fatais nos Alpes. Seu estudo foi um dos primeiros a identificar alguns elementos comuns nas experiências à beira da morte, entre os quais figurava a incrível expansão do tempo, a passagem da vida em retrospectiva e as fortíssimas sensações de paz e até de alegria. Experimentadas num momento que parece ser os últimos de uma pessoa. Ao mesmo tempo em que Heijn examinava as emoções dos montanhistas frente à morte, alguns cientistas impressionados com o crescimento do movimento espírita iniciaram outra abordagem para o estudo da mortalidade. Esse pesquisador, muitos
com credenciais científicas impecáveis, começaram a investigar a existência de fantasmas e aparições. Nesse processo, alguns tomaram de interesse pelas visões em leito de morte. Um desses pesquisadores, Sir William Barrett, físico da Real Faculdade de Ciências de Dublin, começou a estudar visões em leito de morte na década de 1920, depois de que sua esposa, uma obstetra, lhe contou uma história estranha. Na noite de 12 de janeiro de 1924, Lady Barrett fez o parto de uma senhora chamada Doris. Os Barrett omitiram o sobrenome quando relataram o caso. A mulher estava à morte após um parto difícil e olhava para um dos lados do quarto com um sorriso radiante. Que lindo, dizia. Quando lhe perguntaram o que era lindo, Doris respondeu: o que estou vendo? Ela falou em voz baixa, mas bem modulada: lindos seres maravilhosos e brilhantes. Lady Barrett relatou que depois Doris pareceu fixar os olhos no ponto do quarto e gritou: vejam, é papai. Ele está muito contente porque eu estou indo. Ele está tão contente, tudo seria perfeito se W, seu marido, cujo nome também foi omitido, também pudesse vir. Quando trouxeram o bebê para Doris, ela olhou com carinho e disse: você acha que eu deveria ficar para cuidar do bebê? Perguntou, olhando em direção à visão. Gritou: não posso ficar. Se vocês conseguissem ver o que vejo, saberiam que não posso ficar. E falou, presumivelmente para o pai: estou indo. Nesse momento, perplexo, comentou com quem a rodeava: vida está com ele. E voltando mais uma vez os olhos para sua visão, declarou: você quer, papai? Eu já vou. A senhora morreu logo depois. Além daquela alegria intensa nos sentimentos e palavras de Doris, o que mais impressionou o casal Barrett foi o fato de que Vida, a irmã de Doris, morrera 3 semanas antes, mas ninguém lhe contara, em virtude da saúde precária de Doris. Ao que parece, ela tivera uma visão de alguém que não esperava ver. Esse episódio e outros similares estão no livro Visões em Leitos de Morte, escrito por Sir William Barrett, em 1926. Apesar de familiarizado com os preceitos médicos de que os pacientes moribundos veem apenas alucinações, Barrett observou que as visões à beira da morte ocorrem quando a mente dos pacientes está clara e racional. Além disso, quase sempre os moribundos ficam perplexos com o que enxergam. Exemplo disso, escreveu Barrett, são as crianças moribundas surpreenderem-se por verem anjos sem asas. Se suas visões fossem alucinações, ponderava ele, tenderia a se assemelhar aos estereótipos popularizados. Um vislumbre do além. Em Roma, ao amanhecer do dia 16 de março de 1589, os ânimos estavam sombrios no palácio do príncipe italiano Fabrício Massimo. Paolo, seu filho de 14 anos, estava à beira da morte, com uma febre que resistira a todos os tratamentos. Naquela manhã, os membros da família mandaram chamar um padre. O padre Filipe Neri, de uma igreja próxima, era considerado um homem extraordinário e santo. Constatava que às vezes ele levitava durante a missa, fazia exorcismos e já trouxera várias pessoas de volta da morte. O padre era o confessor de Paulo e passaram muitas horas rezando com ele durante a doença do rapaz. Infelizmente, Paulo Massimo morreu 30 minutos antes que o padre pudesse chegar à sua casa. Agoniado pela trágica perda do filho do príncipe, o padre Filipe ajoelhou-se e rezou pela alma do jovem, abençoando seu corpo inerte com água benta. Depois inclinou-se e soprou o rosto de Paulo. Colocou a mão na testa do rapaz e em voz alta disse 2 vezes o nome de Paulo. Como no milagre, o jovem abriu os olhos. Um acontecimento registrado pelo pintor Pomarâncio no século XVI. Paulo contou às pessoas reunidas em seu quarto que estivera no céu. Afirmou ter visto a mãe, que havia morrido 8 anos antes, e também a irmã, que falecera há bem pouco tempo. Era um lugar belíssimo, para onde gostaria de voltar, disse Paulo. Neste caso, sentenciou o padre: vá em paz e seja abençoado. Paulo fechou os olhos e morreu serenamente. Na época em que Barrett
reuniu suas histórias, os investigadores estavam mais interessados na comunicação com os mortos do que nas experiências dos moribundos. Contudo, 30 anos mais tarde, o livro cheio de curiosidade de Barrett inspirava o psicólogo Carlis Ozias a elaborar os primeiros estudos científicos das visões à beira da morte. A experiência relatada por Doris sobre as boas-vindas dos parentes nos portais da morte seria, com o tempo, reconhecido como uma das características das inúmeras experiências à beira da morte. Já fazia tempo que Ozias se interessava por aparições e comunicações extrasensorial. No final da década de 1950, quando trabalhava com a Fundação de Parapsicologia na cidade de Nova York, decidiu verificar alguns achados de Barrett. Conversando com médicos e enfermeiras que tinham oportunidade regular de observar pacientes no processo de morte, a pesquisa realizada entre 1959 e 1960 utilizou métodos estatísticos modernos a fim de mostrar que as visões à beira da morte não tinham quase nada a ver com alucinações. As visões não sofriam influência de drogas ou febres, e concluía Ozias, e a natureza visual que caracterizava tais experiências diferenciava das alucinações auditivas típicas dos doentes mentais. E outro fato, as visões dos moribundos mostravam uma tendência 2 e 3 vezes maior de serem povoadas por pessoas falecidas do que as aparições relatadas por quem não estava morrendo. A idade do paciente, seu nível social, educação e religião pareciam influir muito pouco naquilo que viam. Na década de 1970, Ozias transferiu-se para a Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica, onde também se encontrava outro cientista interessado em paranormalidade, o psicólogo islandês Erlendur Haldisson. Utilizando a primeira pesquisa de Ozias como modelo, os dois homens realizaram um novo estudo de experiências à beira da morte, ampliando seus objetivos, a fim de incluir médicos e enfermeiros dos Estados Unidos e da Índia, duas nações com perspectivas culturais e crenças religiosas bem diferentes. Das 1.708 pessoas entrevistadas, cerca de metade relatou fenômenos em leito de morte e respondeu a questionários detalhados. Tanto nos casos norte-americanos quanto nos hindus, os que presenciaram aparições as descreveram de forma característica, como mensageiros do além surgidos para guiar o paciente ao outro mundo. Em geral, o encontro com esses seres era tão agradável que o valor da vida terrena era esquecido bem depressa. Na verdade, em alguns casos, pareceu que o paciente morria para atender o chamado da aparição, mesmo quando os médicos esperavam que ele ainda se recuperasse. Contudo, na maioria, 29%, relatou experiências negativas, com o fato de resistir ao espírito ou sentir-se ameaçado por ele. 9 horas após a morte de seu filho, em 1907, o francês Hippolyte Baraduc, pesquisador psíquico, fotografou o menino em seu caixão. Baraduc, afirmava ter se convertido com a aparição do filho, explica a massa disforme e difusa da foto como sendo a alma liberada da criança. Vale observar que não havia muita disparidade entre relatos de pacientes norte-americanos ou hindus, mas algumas pequenas diferenças são notáveis. Por exemplo, um texto dos hindus moribundos, aparentemente por motivo religioso, decidiam não atender ao chamado da aparição, enquanto quase todos os norte-americanos estavam ansiosos para fazê-lo, isto é, por morrer. As pessoas que apareciam aos hindus eram quase sempre figuras religiosas. Já os americanos viam mais parentes ou amigos mortos. Os dois parapsicólogos concluíram que a experiência visionária era essencialmente a mesma nos Estados Unidos e na Índia, embora fossem vistas de acordo com as expectativas sociais. Quando a mulher de Hippolyte Baraduc faleceu 6 meses depois da morte do filho do casal, ela soltou 3 suspiros. A foto que Baraduc fez do momento final mostra 3 globos luminosos pairando sobre o corpo dela. Numa imagem posterior, os globos que Baraduc acreditava ser a alma de sua mulher parecem reunir-se em um só.
interpretamos essas pesquisas, essas pequenas diferenças culturais, de acordo com o nosso modelo, elas parecem sustentar a hipótese de que as visões à beira da morte se baseiam em parte na percepção extrasensorial de algum tipo de realidade externa e dependem muito pouco da subjetividade total. O estudo Osis Haraldson, publicado em 1977, não concluía que as experiências à beira da morte provavam haver vida após a morte. Dizia, no entanto, que os dados disponíveis apontavam mais para uma transição do que para uma extinção. Os pesquisadores não concordaram com as conclusões do trabalho. Um deles foi Russell Noyes Jr., professor de psiquiatria da Universidade de Iowa, que fez seus próprios estudos das experiências sobre a morte e deu uma interpretação bem diferente. Para Noyes, as ocorrências místicas na hora da morte refletem uma realidade puramente interna. A exemplo do que fizeram o professor Hein, Noyes falou com pessoas cujo encontro com a morte geralmente adveria de um acidente. Embora nem todos tivessem se ferido. Vários dos entrevistados relataram as sensações tranquilas e a retrospectiva de vida citadas por Hein. Por exemplo, uma jovem universitária de 20 anos descreveu seus sentimentos na hora em que seu carro derrapou, perdeu o controle e bateu no pilar de uma ponte. Entrei num estado meio onírico, calmo, acompanhado de um sentimento de estar em paz com tudo. Depois vi passar pela minha mente um fluxo contínuo de experiências passadas. Foram centenas. Um monotônico, indistinto, indescritível, parecia o único som audível. Levava um tempo enorme para cada coisa acontecer. O tempo, o espaço também era irreal. Parecia que eu estava no cinema e observar as coisas acontecerem na tela. O trabalho de Noyes, realizado na década de 1970, marcou uma mudança em direção à abordagem médica, afastando da perspectiva parapsicológica os estudos sobre a morte. As conclusões do psiquiatra refletem a visão freudiana de que a pessoa inconscientemente está convencida da imortalidade, de que a morte é inimaginável. Noyes acredita que tanto a retrospectiva da vida quanto a sensação extracorporal são instrumentos da mente para escapar à realidade da morte, um recurso para fingir que se é apenas um espectador. De acordo com Noyes, uma fuga como essa ocorre quando os mecanismos neurológicos do cérebro produzem as sensações de despersonalização e de super-alerta. A primeira para eliminar a emoção, a segunda para aumentar a atenção. A despersonalização consegue produzir a sensação de separação do corpo e pode fazer com que se ouça sons estranhos e que se tenha um sentido alterado do tempo. O super-alerta provoca pensamentos mais rápidos, visão e audição aguçadas e distorção do tempo. Do ponto de vista de Noyes, essas respostas refletem uma reação adaptativa natural, que auxilia a sobrevivência ao amortecer emoções fortes e permite que a pessoa enfrente uma crise com calma. Porém, os críticos que apoiavam a tese da vida após a morte observam que as teorias do psiquiatra eram tão especulativas quanto todas as outras e notaram que essas propostas também não conseguiam explicar os casos nos quais os moribundos viam parentes que eles nem sabiam que estavam mortos. Ao estudar numerosas experiências à beira da morte nos Estados Unidos e na Índia, o parapsicólogo Carles Osis constatou que, para muitas pessoas, a morte vem acompanhada de exaltação. O resultado de sua pesquisa mostrou diversas semelhanças entre culturas, o que parecia indicar que há experiências extracorpóreas com a morte não eram alucinações. Quase ao mesmo tempo em que nós entrevistava seus 104 indivíduos, outra estudiosa dos fenômenos da morte, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, fazia o assunto ganhar destaque.
Formado em psiquiatria, Kübler-Ross levantou o tabu popular de discutir a morte e os mortos com seus livros de grande vendagem, publicados a partir da década de 1960. Seu nome, depois disso, sempre estaria ligado ao assunto para a opinião pública. Enquanto seus livros tratavam sobretudo dos estágios da aceitação da morte, o trabalho de Kübler-Ross levou a crer na vida após a morte. Antes de trabalhar com pacientes terminais, disse ela em 1974, não acreditava em vida após a morte. Agora, sem sombra de dúvida, eu creio. A primeira de trigêmeos, nascida em Zurique em 1926, a jovem Elizabeth Kübler-Ross teve mais contatos próximos com a morte e o sofrimento do que a maioria das moças da época. Decidir independentemente na adolescência desafiou os desejos do pai e foi ser enfermeira de refugiados em países devastados pela Segunda Guerra. Mais tarde foi como voluntária cuidar de sobreviventes do ataque à Polônia. Os horrores que viu lá povoaram seus sonhos durante anos. Após diplomar-se em medicina na Universidade de Zurique, contrariando de novo os desejos do pai, Kübler casou-se em 1958 com um médico norte-americano, Emanuel Ross, e mudou-se para os Estados Unidos, onde se especializou em psiquiatria. Seu trabalho com pacientes terminais em Chicago convenceu-a de que o tema da morte como um todo deveria ser investigado e discutido mais abertamente, identificando o que acreditou ser os 5 estágios emocionais diante da morte. Ela o classificou como negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, e os publicou em seu primeiro livro, em 1969, sobre a morte e morrer, a fim de estimular o debate. Mas quando estava colecionando elogios e anotações para dar continuidade a seu bem-sucedido livro, a vida de Kübler-Ross deu uma guinada e distanciou-se da profissão médica. Alguns de seus pacientes haviam relatado fenômenos místicos ao se verem à beira da morte, e logo depois a própria Kübler-Ross passou por alguns. De acordo com ela, um dos mais impressionantes ocorreu no final dos anos 60, após escutar uma estranha história narrada pela senhorita Scharwitz em seu leito de morte. Kübler-Ross ouviu a senhora Scharwitz contar como recuperara os sentidos e se vira flutuando acima de seu corpo, enquanto permanecia inconsciente por causa de uma hemorragia interna. Podia ver tudo no quarto. Os médicos, as enfermeiras e suas tentativas para ressuscitá-la, mas não podia falar com eles. Scharwitz disse que entrou em seu corpo quando estava sendo levada para o necrotério e apavorara os presentes ao puxar o lençol, descobrindo a cabeça. Pouco depois de narrar esse incidente, Kübler-Ross, a senhorita Scharwitz, faleceu. A essa altura, contou a psiquiatra, ela já estava se sentindo abalada por trabalhar com pacientes terminais e resolveu abandonar a especialidade. Acabara de tomar essa decisão no corredor do hospital, quando olhou para o lado e percebeu que ali estava a senhorita Scharwitz. A falecida tinha uma aparência sólida e real. Kübler-Ross disse ter levado a visitante a seu consultório, pedindo-lhe para escrever e assinar um bilhete, provando sua visita. A senhora sorriu e assim fez. Depois saiu da sala. Mais tarde, de acordo com Kübler-Ross, o manuscrito foi comparado a outros escritos da falecida, identificados como sendo dela. Com o passar do tempo, a médica convenceu-se de uma realidade espiritual maior. Certa noite, em meados dos anos 70, após um longo plantão à cabeceira de doentes terminais, Kübler-Ross, exausta, foi para o quarto. No entanto, assim que se deitou, afirma que seu interior deixou o corpo. Olhou para baixo e teve uma visão incrível. Um grupo de espíritos examinava seu corpo, removendo partes desgastadas e substituindo por material novo. Quando acordou de volta ao corpo, disse ela que se sentia melhor do que nunca. Kübler-Ross afirma que depois de estudar essas experiências, aprendeu a induzir suas próprias experiências extracorporais, quando quisesse. Combinando seus estudos sobre a morte e os moribundos com esses episódios pessoais, a psiquiatra começou a falar em público a respeito da existência separada do espírito, da veracidade da vida após a morte. Quando alguém morre, dizia ela, simplesmente abandona o corpo como uma borboleta sai do casulo. Tais pronunciamentos fizeram com que Kübler-Ross passasse a ser vista de viés por antigos admiradores, colegas de medicina.
Sua reputação sofreu mais ataque ainda. No final dos anos 70, quando se juntou a Jay Barham, um ex-operário da indústria aeronáutica, para fundar um abrigo de 17 hectares na Califórnia destinado a grupos de trabalho sobre a morte e o morrer, segundo a psiquiatra. Barra era um curandeiro natural e médio. Os espíritos supostamente se duplicavam a partir das células do corpo dele. No entanto, participantes descontentes dos grupos de trabalho no retiro contaram uma história diferente. De acordo com algumas mulheres, a verdadeira missão de Barra era atraí-las para um quarto escuro onde, fingindo-se uma entidade imaginária, as convencer a fazer sexo com ele. Apesar de tudo, Kubler-Ross mantinha-se sereno e confiante na verdade intrínseca de suas visões e afirmava ignorar seus críticos. Em meados da década de 1980, passou a tratar de pacientes de AIDS, ainda convencido de que em uma outra vida aguarda os moribundos. Apesar de suas incursões por um espiritismo questionável, ninguém nega que Elizabeth Kubler-Ross contribuiu muito para o avanço da compreensão popular sobre a morte dos moribundos. O trabalho dela também ajudou a preparar o que talvez tenha sido o livro mais influente sobre as experiências à beira da morte. Vida depois da vida, de Raymond Moodle, publicado em 1975. Moodle recebeu críticas por sua abordagem cheia de curiosidades, porém pouco científica. Mas ele foi o primeiro a classificar os aspectos comuns a diversas experiências à beira da morte. Uma frase cunhada por ele e foi quem esclareceu o conceito para o público. Seu livro, assim como os estudos de Kubler-Ross, forneceu à média das pessoas uma visão bem clara do que seria morrer. O primeiro contato de Raymond Moodle com o tema aconteceu em meados da década de 1960, quando estudava filosofia na Universidade da Virgínia. Lá ouviu o professor de psiquiatria da escola, Dr. George Hitch, descrever sua própria experiência à beira da morte, quando era soldado no Texas, durante a Segunda Guerra. Hitch dissera que lhe fora permitido voltar à vida para que aprendesse mais sobre a humanidade e com isso servisse a Deus. Depois de se doutorar em filosofia, Moody foi lecionar na Carolina do Norte, onde escutou um segundo relato sobre uma experiência à beira da morte de um estudante que teve uma vivência bem parecida com a de Hitch. Em 1972, quando entrou na faculdade de medicina, Moody começou a reunir uma coletânea informal desse relato. Achava que essas histórias de leito de morte estavam muito difundidas e, como era ainda pouco estudadas, resolveu realizar suas próprias pesquisas e entrevistas, já que se iniciaram na carreira médica. Moody examinou cerca de 150 casos, alguns deles de pessoas que tinham ressuscitado depois de declaradas mortas. Outros referiram-se a pessoas que, por acidentes ou doenças graves, haviam estado bem próximas da morte. Depois de analisar esses relatos inéditos, Moody identificou 15 elementos que se repetiam entre as EBMs. Nem todos estavam presentes na totalidade dos casos, nem ocorriam necessariamente na mesma sequência. No entanto, de acordo com Moody, uma teórica experiência à beira da morte ideal e completa aconteceria mais ou menos assim. Um homem está morrendo e, assim que atinge o ponto de maior desconforto físico, escuta o médico declarar morto. Começa a sentir um ruído incômodo, como uma campainha ou uma buzina. Ao mesmo tempo, sente-se movimentar rapidamente por um longo túnel escuro. Depois disso, de repente, encontra-se fora do seu corpo material, mas ainda no ambiente físico circundante, e vê seu próprio corpo à distância. Como se fosse um espectador, observa as tentativas de ressuscitação desse extraordinário ponto e sente-se num estado de convulsão emocional. Um pouco depois concentra-se e acostuma-se melhor a essa condição estranha. Constata que ainda possui um corpo, mas de natureza bem diversa e com poderes também diferentes daquele do corpo físico que deixou para trás. Logo, coisas estranhas começam a acontecer. Outras pessoas vêm encontrá-lo e ajudá-lo. Ele vislumbra o espírito de parentes e amigos que já morreram e um espírito de amor caloroso, um tipo que nunca encontrara antes, um ser de luz surge à sua frente. Sem utilizar a fala, essa entidade lhe faz uma pergunta para que ele avalie sua vida e continua a ajudá-lo, mostrando-lhe uma retrospectiva instantânea, panorâmica dos principais acontecimentos de sua vida. Num determinado ponto, ele percebe estar próximo a um tipo de barreira ou fronteira,
que aparentemente representa o limite entre a vida terrena e a próxima vida. Mas então, ele acha que precisa voltar à Terra, que o momento de morrer ainda não chegou. Nesse instante ele hesita, pois agora está envolvido em suas experiências depois da morte e não quer voltar. É tomado de intenso sentimento de alegria, amor e paz. Porém, apesar dessa atitude, de alguma forma ele acaba retornando ao seu corpo físico e revive. Mais tarde tenta contar aos outros, mas encontra dificuldades. Em primeiro lugar, não encontra palavras humanas adequadas para descrever esses episódios de fora da Terra. Também acha que as pessoas vão zombar. Por isso, para de narrar os fatos. Além do mais, a experiência afeta a sua vida de modo profundo, em especial sua visão da morte e o relacionamento dele com a vida. A psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, aqui como paciente terminal, documentou centenas de experiências sobre a morte. Mais tarde passou a falar publicamente com convicção sobre a vida depois da morte. Cada um dos elementos típicos da EBM também foi descrito por Moody. Ele identificou as seguintes características: inefabilidade. Moody percebeu que todos aqueles que relataram experiências de quase morte acreditam que os episódios seriam indescritíveis na linguagem comum. Uma mulher comentou: nosso mundo, aquele no qual estamos vivendo agora, é tridimensional, mas o outro não é mesmo. Mas o outro não mesmo. Por isso torna-se tão difícil descrevê-lo. Preciso usar palavras que são tridimensionais para falar dele. É melhor que posso fazer, mas não se adequa. Não consigo oferecer uma visão completa. Escutar a notícia da própria morte, vários dos entrevistados por Moody contaram ter ouvido seus médicos e outras pessoas dizerem que estavam mortos. Um sobrevivente lembra: antes eles já tinham testado a droga que injetaram no meu braço, pois eu era alérgica a vários remédios. Como não houve reação, o tratamento continuou. Quando a usaram desta vez, eu tive uma parada. Percebi o radiologista que estava comigo morrer para o telefone. Ouvi claramente ele discar e dizer: Dr. James, eu matei seu paciente, a senhora Marty. Mas eu sabia que não morrera. Tentei me mover ou fazer eles entenderem, mas não consegui. Quando tentavam me ressuscitar, escutei alguém dizer quantos centímetros cúbicos de alguma coisa tinha injetado em mim, mas não senti nenhuma picada. Quase todos que contam ter ouvido de sua própria morte tentam desmenti-la. A pessoa pode ver, escutar e pensar, mas não consegue falar ou fazer movimentos. Sentimento de serenidade. Nos casos examinados, os estágios iniciais de uma experiência de quase morte quase sempre suscitam sentimentos e sensações extremamente agradáveis. As possíveis dores desaparecem. Um homem que sofreu um ferimento muito grave na cabeça não manifestava sinais vitais. Mais tarde ele contou: no lugar do ferimento houve um estalo de dor instantâneo, mas depois a dor desapareceu. Tive a sensação de flutuar num espaço escuro. O dia estava muito frio. No entanto, enquanto estive naquela escuridão, só conseguia sentir calor e um conforto tão agradável. Um conforto tão grande, como nunca experimentara antes. Lembro-me de pensar: devo estar morto. Ruídos. Quem vivenciou uma EBM quase sempre ouviu sons diferentes, às vezes de natureza muito desagradável. Um homem morto por 20 minutos durante uma operação abdominal lembra-se de um barulho bem desagradável, como uma buzina vindo dentro de minha cabeça. Isso era muito desconfortável, mas os sons podem ser magníficos. Uma jovem vítima de hemorragia em terra de esqui, no instante em que ele desmaiou, começou a ouvir uma música, um tipo de música majestosa, belíssima. O túnel escuro. Ao ouvir o ruído, muitos indivíduos em EBM relatam também a sensação de estarem sendo rapidamente empurrados por um túnel, vale, caverna, poço, cilindro ou qualquer outro espaço alongado e escuro. Um informante que parara de respirar em virtude de um choque alérgico a uma anestesia local rememora: a primeira coisa que aconteceu, e bem rápido, foi que entrei através desse vácuo escuro, preto, em alta velocidade.
Acho que se poderia dizer que era um túnel. Senti-me como se estivesse na montanha-russa de um parque de diversões, passando por esse túnel numa velocidade incrível, abandono do corpo. O que as pessoas em geral consideram a parte mais surpreendente e impressionante da experiência à beira da morte é um aparente episódio de extracorporalidade. Essa consciência se separa do próprio corpo, acompanha com frequência a jornada através do túnel escuro. Uma senhora que vivenciou uma experiência desse tipo na rua. Entrei no hospital com um problema cardíaco. Na manhã seguinte, deitado na cama, comecei a sentir uma forte dor no peito. Apertei a companhia para chamar as enfermeiras. Elas entraram e me socorreram, deitadas de costas. Eu me sentia desconfortável, por isso dei uma virada. Nesse instante parei de respirar, meu coração não bateu mais. Escutei então as enfermeiras gritarem: Código rosa, código rosa. Quando elas falaram isso, pude perceber que estava saindo de meu corpo, deslizando entre o colchão e a grade de proteção da cama. Na verdade, era como se eu passasse através da grade. Dirigi-me para o chão. Depois, lentamente, comecei a elevar-me. Na subida, vi enfermeiras correndo para o quarto. Acho que havia umas 12. Em minha ascensão, emparelhei com os lustres que enxergava com nitidez a meu lado. Ali parei e fiquei flutuando abaixo do teto, olhando para baixo. Sentia-me como se fosse uma folha de papel que alguém soprara para o teto. Um encontro com os outros. Os espíritos de parentes e amigos falecidos ou entidades guardiãs parecem surgir para amenizar a solidão da transição para a morte. Uma mulher, depois de um parto muito difícil, escutou o médico dizer aos parentes que ela estava morrendo. Ao mesmo tempo em que o escutavam falar, senti que eu estava indo, relembrei ela. Percebi então toda aquela gente lá. Pareciam multidões pairando ao redor do teto do quarto. Todos eram pessoas que eu conhecera durante a vida, mas que já haviam morrido. Reconheci minha avó, uma menina de meus tempos de escola e muitos outros parentes e amigos. O principal era que eu via seus rostos e sentia sua presença. Todos pareciam satisfeitos. Era uma ocasião bem feliz. Sentia que eles tinham vindo para me proteger e guiar. Era como se estivesse voltando para casa. Um ser de luz, talvez o mais fantástico dos relatos estudados por Moody. E que tem efeitos mais profundos nas pessoas, seja o que se refere ao encontro com um ser de luz. Na experiência típica, a luz de início é difusa, mas vai se tornando cada vez mais brilhante, até atingir um esplendor extraordinário, indescritível. Ao mesmo tempo, segundo os que já viram a luz, ela não fere os olhos, nem impede que a pessoa enxergue outras coisas. Moody observou que talvez isso aconteça porque os moribundos não possuem olhos físicos, mas que possam ser ofuscados. Um elemento comum à diferença relata de experiência à beira da morte é a viagem através de um túnel longo e escuro. Nesta pintura medieval de Hieronymus Bosch, ascensão ao Império, um espírito atravessa esse caminho em sua passagem para os céus. Em todos os casos estudados por Moody, os que viram a luz como parte da experiência à beira da morte sabiam que era um ente caloroso, que emanava a Moody de forma indescritível. A identificação dessa entidade varia de acordo com a formação religiosa do moribundo. A maioria dos cristãos vê Cristo nessa luz, enquanto os judeus se identificam com um anjo. O ente, ao que parece, consegue comunicar-se com a pessoa por transmissão de pensamento. Em geral, faz uma pergunta que é entendida como: você está preparado para morrer? Ou mostre-me o que fez de sua vida, ou ainda, vale a pena? Pergunta. Ninguém disse ter sentido que estava sendo julgado ou condenado.
Uma pessoa lembra-se da experiência da seguinte maneira: era apenas um tremendo volume de luz, não consigo descrever, aquilo parecia inundar tudo. Na hora, quando a luz surgiu, eu não entendi o que estava acontecendo, mas então ele perguntou. Quer dizer, parecia perguntar se eu estava pronto para morrer. Era como se eu falasse com alguém, porém ninguém estava lá, a luz é que falava comigo. Mas não por palavras, acho que a voz se comunicava comigo, compreendeu que eu não estava pronto para morrer, sabe? Pergunta. Era como se fosse apenas uma forma de me testar, como se só isso importasse. Mesmo assim, a partir do momento que a luz falou comigo, eu me senti muito bem, seguro e amado. A retrospectiva. O aparecimento do ser de luz com suas perguntas perturbadoras pode parecer um momento de profunda intensidade, durante a qual se mostra a pessoa uma retrospectiva de sua vida. Essa revisão é muito rápida, como um filme mostrado em alta velocidade, se bem que alguns entrevistados dissessem ter visto tudo de uma vez, isto é, foram capazes de enxergar toda a sua vida em apenas um olhar. Uma moça recorda a sua experiência. Quando a luz surgiu, a primeira coisa que me disse foi: o que você tem para mostrar? O que você fez de sua vida? Perguntou. Ou algo parecido. Foi então que essas imagens do passado começaram a aparecer. Pensei, nossa, o que está acontecendo? Pois de repente estava de volta à minha infância. Daí em diante foi como se eu estivesse andando desde a época de minha mais terna infância, através de cada ano de minha vida até o presente. O limite. Em alguns casos, as pessoas sentem se aproximar-se de uma fronteira ou de alguma espécie de limite, que é descrito como uma porta ou cerca, uma cerca, um volume d'água, uma névoa cinzenta ou simplesmente uma linha. Em geral, sentem como se fosse a fronteira entre a vida e a morte. Um homem que estava morrendo de uma doença hepática viu primeiro o ser de luz, depois pensamentos ou palavras vieram à minha cabeça. Você quer morrer? Perguntou. Respondi que não sabia, pois não conhecia nada sobre a morte. Então, algo vindo da luz branca disse-me: ultrapasse essa linha e você aprenderá. A volta. Obviamente, as pessoas entrevistadas por muito tinham retornado do suposto portal da morte. Em caso contrário, ela não poderia ter recolhido material para o livro Vida depois da vida. A volta constitui um elemento importante da experiência à beira da morte. Acontece no final do episódio, no momento em que diversos moribundos já perderam toda a vontade de reentrar em seus corpos físicos. À medida que a pessoa moribunda vai se aprofundando na experiência, disseram os entrevistados, raramente quer voltar. Isso é mais verdadeiro ainda para aqueles que mergulharam tão profundamente na EBM, que chegam a encontrar o ser de luz. Muitas mães de crianças pequenas teriam preferido ficar no mundo espiritual, mas sentiram-se na obrigação de voltar para acabar de criar os filhos. Outros dizem voltar por causa de tarefas terrenas inacabadas. A volta quase sempre significa uma outra jornada pelo túnel escuro, embora alguns dos entrevistados de mundo sofressem uma reentrada direta em seus corpos físicos. A maioria diz que simplesmente caiu na inconsciência ao finalizar o episódio, e quando finalmente acorda mais tarde percebe que está de volta em seu corpo de carne e osso. Moody especificou mais 4 elementos característicos. Das EBNs, sendo que todos eles poderiam agrupar sob título, começar de novo, narração para outros, narração para os outros, colaboração da experiência, mudança de vida e novas visões sobre a morte. As pessoas que passaram por experiência à beira da morte não têm dúvidas sobre a veracidade e a importância desse acontecimento, disse Moody, mas poucas querem discutir a questão de modo aberto. Em geral, acho que a sociedade cética ainda não está preparada para receber relatos de EBMs com simpatia e compreensão. Um sobrevivente comentou: tentei contar a meu pastor, mas ele disse que eu tivera alucinações e então me calei. Algumas pessoas que relataram experiência à beira da morte descreveram a passagem por um vale
luxuriante, profundo e escuro, mas cheio de paz, de uma paz absoluta. Uma luz brilhante surge ao longe, um guia iluminado vem conduzir o espírito dali em diante. Em função da dificuldade de comunicar o que pode ter sido a experiência mais profunda de suas vidas, os indivíduos que tiveram EBM imaginam que foram os únicos. Moody descobriu que muitos dos entrevistados ficaram bastante aliviados ao saber de outras pessoas com experiências semelhantes. Todos sentiram ter passado por uma transformação após esses acontecimentos. Em outras palavras, contou um sobrevivente, existem coisas mais importantes na vida do que os filmes da sexta-noite e os jogos de futebol. E para mim, há mais do que eu mesmo posso imaginar. A partir daí comecei a pensar, quais os limites do ser humano e da mente? Perguntou. Isso fez com que eu me abrisse para um mundo completamente novo. Moody concluiu, além de tudo, que a experiência à beira da morte quase sempre altera a atitude diante da morte. Em especial para as pessoas que antes de suas EBMs pensam que a morte significava uma destruição total, tanto do espírito como do corpo. Um homem que passou por essa experiência comenta: certos indivíduos que conheço são tão medrosos, tão apavorados, sempre dou risada comigo mesmo quando escuto alguém duvidar da existência da vida após a morte, ou dizer, quando você morrer acaba tudo. Fico quieto, pensando com meus botões, eles realmente não sabem de nada. Dos entrevistados por Moody, poucos tiveram experiências que contivessem todos os elementos que ele catalogou. E para alguns a EBM fora um pouco desagradável. Uma senhora observou: se você parte daqui com uma alma atormentada, lá você também continuará sendo uma alma atormentada. Um viúvo que tentou se suicidar disse: não fui aonde minha mulher estava, fui para um lugar desagradável e imediatamente um engano cometeram. No entanto, tais casos representam uma minoria na amostra de Moody. Em 1977, a publicação do segundo livro de Moody, Reflexões sobre a Vida Depois da Morte, que reforça as conclusões do primeiro com mais casos, marcou o fim da primeira fase dos estudos das EBMs, mesmo caracterizado por enquetes informais, movidos mais por curiosidade, destinados a uma audiência popular, dedicando pouca atenção à documentação, à análise sistemática. Esse período incentivou inúmeros cientistas a iniciar uma pesquisa mais rigorosa sobre as EBMs. Raymond Moody e vários outros pesquisadores independentes reuniram-se em Charlottesville em novembro de 1977 para discutir novos rumos para os estudos das EBMs. O resultado desse encontro foi a fundação no ano seguinte da Associação para o Estudo Científico dos Fenômenos à Beira da Morte, incluindo a maioria dos profissionais que atuavam no campo emergente dos estudos de EBMs. Durante os anos seguintes, iniciou-se a publicação de artigos sobre as experiências à beira da morte na literatura médico-psicológica e filosófica. Os médicos também faziam relatórios sobre o assunto em reuniões profissionais, e eruditos em religião começaram a pôr seus comentários. A obra de Moody inspirou um dos maiores estudiosos de EBMs, um psiquiatra, uma pesquisa dirigida por Kenneth Ring, psicólogo de Connecticut, com estudos anteriores sobre estados alterados da consciência. Ring passou 13 meses entrevistando gente que estivera para morrer. Em 1980 publicou Vida na Morte, o primeiro livro a empregar métodos estatísticos para compreender os relatos sobre as experiências à beira da morte. Viagens psíquicas.